Olá, oitavo! Sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje a gente vai falar aí sobre a passagem do ar, mas só que a gente vai focar mais da traqueia aos pulmões, apesar de que a gente vai revisar tudo. Por isso eu criei esse mapinha aqui, chamado de mapa respiratório, que nem eu fiz com o mapa digestório. Então, vamos entender o que significa cada coisinha aqui que eu fiz, tá, pessoal? Então, aqui eu represento esse triângulo como se fosse o nariz. Essa parte aqui oval, que é essa bolinha, eu represento como se fosse a boca. Essa parte amarelinha aqui é o alimento, mas eu vou explicar para vocês para que na verdade eu coloquei esse alimento aí, mas não se preocupem que vocês vão entender. Apesar de que a gente já terminou a parte de sistema, na verdade, digestório, a gente não tem mais nem o que falar sobre alimento, mas sempre a gente vai relembrar porque uma coisa fica ligada à outra, tá, gente? Então, essa outra parte aqui, essas bolinhas pretas, é o oxigênio. Aqui para baixo, depois que passa da boca e do nariz, vem aqui, ó, vem a faringe, que eu falei para vocês que é a garganta, tá? Esse tubo aqui representa o esôfago, que é para onde o alimento realmente vai, ou seja, o bolo alimentar. E aqui dentro desse outro tubo nós temos a entrada aqui do sistema respiratório, que é chamado de laringe. Essas estruturas em verde são as pregas vocais, e na aula anterior eu expliquei que as pregas vocais elas funcionam como se fossem, na verdade, membranas que encostam uma na outra, né, para que ocorra a formação da voz. Depois, passando um pouquinho mais aqui para dentro do sistema respiratório, nós temos esse tubo aqui, mais comprido, que é conhecido como traqueia. Logo depois, nós encontramos uma bifurcação. Uma bifurcação que vai para o lado direito, tá? E para o lado esquerdo. Essa bifurcação a gente chama de brônquio, tá? Só que aí, essa bifurcação ela vai ficando cada vez menor e a gente chama de bronquíolo, tá? E lá na pontinha dos bronquíolos nós vamos encontrar os alvéolos pulmonares. E essa parte cinza aqui, pessoal, eu estou representando como se fosse o pulmão. O pulmão aqui no caso é o esquerdo e o pulmão direito. E aqui nós temos o sangue, tá? Esse sangue aqui em azul é o venoso, esse sangue em vermelho é o arterial. Não se preocupe que eu vou já explicar para vocês o que vai acontecer aí com esse sangue. E esse sangue, na verdade, ele passa por aqui, né? Pelo pulmão através dos capilares sanguíneos, que são vasos sanguíneos. Conforme esses capilares vão se distanciando aí do pulmão, aí já vai se convertendo aqui em artérias, e essas artérias vão levar o sangue para o coração. Mas essa parte que a gente vai falar sobre o coração é o próximo capítulo, que é o capítulo de sistema cardiovascular. Então, vamos focar na parte da respiração por enquanto. Então, olha aqui, ó, o alimento, você viu que ele estava na boca, foi mastigado, né? E ele foi deglutido. Quando ele foi deglutido, ele passou ali pela faringe e foi para o esôfago. E você viu que a válvulazinha da epiglote fechou? Exatamente. Fechou justamente porque o alimento jamais pode entrar aqui no sistema respiratório. E como eu já tinha comentado com vocês na aula anterior, quando isso acontece, forma-se um processo, né, de engasgo, e aí a pessoa precisa tossir para retirar o alimento aqui da entrada do sistema respiratório, que é a laringe. E a epiglote, ela serve justamente para isso, para quando você engolir, impedir com que esse alimento adentre o sistema respiratório e cause problemas sérios. Então, pessoal, vamos para o próximo slide. Aí no próximo slide, a gente já vai ver o movimento do oxigênio, né? Então, o oxigênio, ali como está representado, ele vai passar pelo nariz, depois ele vai passar pela faringe, passar pela laringe, traqueia, brônquio
bronquíolo e chegar até os alvéolos pulmonares. Quando chegar nos alvéolos pulmonares, pessoal, eu vou explicar para vocês o que vai acontecer lá, tá? E aí você consegue observar aí a entrada do oxigênio por todo esse canal. Então, vamos fazer de novo aí o processo. Oxigênio entra pela boca ou pelo nariz, tanto faz. O certo é respirar pelo nariz. Faringe, laringe, traqueia, brônquio, bronquíolo. Então, esse é o sentido do oxigênio aí até os alvéolos pulmonares, e os alvéolos estão localizados nos pulmões, tá? Então, era basicamente isso que eu queria que vocês entendessem. Aí, você pode perceber a saída de um outro gás. Esse gás em azul, que são essas bolinhas, é o gás carbônico, tá, pessoal? Que eu estou representando aí em azul. E ele sai pelo mesmo canal em que o oxigênio entrou. Ou seja, o gás carbônico, ele parte dos alvéolos para bronquíolos, brônquio, traqueia, laringe, faringe, nariz e boca, tá? Vamos lá novamente. O gás carbônico sai ali dos alvéolos, né? Sai do sangue primeiro, vai para os alvéolos. Dos alvéolos passa por bronquíolo, brônquio, traqueia, laringe, faringe, boca e nariz, tá? Então, o mesmo caminho que o oxigênio utilizou para entrar aí no pulmão, é o mesmo caminho que o gás carbônico vai fazer para sair, ok? Lembra daquele processo que a gente sempre fala? Quando a gente inspira oxigênio, e quando a gente expira, a gente libera gás carbônico. E aí, pessoal? Olha o que aconteceu aqui, né? Você viu que ocorreu aí um processo em que o sangue passou de sangue venoso, ou seja, ele estava azulzinho, e ele foi para sangue arterial. Por que ele foi para sangue arterial? Porque o alvéolo passou o oxigênio para o sangue. Aí esse sangue vai ser todo encaminhado para cá, ó, para o coração. Aí o coração vai pegar todo esse sangue e vai encaminhar e distribuir para o corpo, tá? Mas essa parte de sistema cardiovascular, que é a parte que a gente vai falar muito do coração, é uma outra aula, ou seja, é o próximo capítulo. Então, a gente não vai focar muito em sistema circulatório. A gente só tem que entender que o oxigênio, na verdade, passa para o sangue, através dos alvéolos pulmonares. Aqui, pessoal, o que eu fiz aqui? Eu peguei, tá? Eu dei um zoom aqui, ó. Como se eu tivesse pegado aqui o alvéolo, tivesse aumentado ele. E aí eu passei aqui para esse próximo slide, ó. Olha aqui o alvéolo. O alvéolo seria essa estruturazinha aqui em amarelo, que está representado lá no slide, ó. Bem aqui, ó. Tá? Olha o oxigênio chegando aqui, ó. Chegando aqui pelo bronquíolo, tá? Porque o bronquíolo é o último nível. Bem aqui. Aí você pode perceber que o que acontece? O oxigênio chega e ocorre a troca, tá? Ó, o processo é rápido, mas dá para entender. Esse sangue que veio do coração, ele é um sangue rico em gás carbônico, tá? Ou seja, ele tá cheio de gás carbônico. E esse gás carbônico, ele não pode ficar nesse sangue. Aí, esse sangue, ele passa aqui pelo alvéolozinho, tá? E o que acontece? O oxigênio, ele vai, na verdade, adentrar aí, ó, no alvéolo e oxigenar o sangue. E o gás carbônico vai sair, ó. Olha a troca gasosa. Esse processo de troca gasosa para converter o sangue em arterial é chamado de hematose, tá? Então, aí o sangue fica arterial, ou seja, ele fica rico em oxigênio. E aí o que acontece aqui, pessoal? Esse sangue vai ser encaminhado para o coração e o coração vai distribuir o sangue com oxigênio para todo o resto do corpo, tá? Então, como eu falei para vocês, não vamos falar de sistema circulatório ainda, ou seja, de sistema cardiovascular. Então, o oxigênio que entra no sangue combina-se com uma proteína, que é a hemoglobina, presente na hemácia. Então, a única coisa que você vê nesse desenho é simplesmente o oxigênio
na verdade, entrando no sangue, né? Mas, na verdade, quem faz com que o oxigênio faça essa conexão aí com as hemácias do sangue e converta o sangue em arterial é a hemoglobina, tá, gente? A hemoglobina, ela é uma proteína que fica dentro das hemácias e ela é formada por uma estrutura também de ferro. E, na verdade, é ela quem faz o oxigênio se ligar aqui com a hemácia, tá? Ou seja, na verdade, o oxigênio ele se liga com a hemoglobina que está dentro da hemácia. Ó, aqui nós temos o sangue venoso, tá? Esse sangue, ele tá, na verdade, deveria estar em azul aí, só que como ocorreu um processo de formatação no slide, ele ficou roxo. Então, o que acontece aí, pessoal? Como esse sangue tá venoso, lá vem as hemácias trazendo gás carbônico. Essa estrutura em amarelo aqui é, na verdade, o alvéolo, tá? Aí, olha o que vai acontecer. O sangue tá venoso, pessoal. E aí, vai acontecer o processo de troca, né? As hemácias vão trazer o gás carbônico aqui para o alvéolo e vai ocorrer a troca gasosa. Gás carbônico vai para o alvéolo, oxigênio vem para a hemácia. Gás carbônico vai para o alvéolo, oxigênio vem para a hemácia. Isso que é, na verdade, conhecido como processo de hematose. E aí o sangue, ele não vai ser mais venoso, ele vai ser um sangue arterial, ou seja, um sangue rico em oxigênio. E aí o resto vocês já sabem, né? Na verdade, o gás carbônico vai lá para fora, ou seja, lá para cima, lá para a parte das vias respiratórias e vai sair pelo nariz e pela boca. Então, vamos dar uma revisada aqui nesse videozinho. Ó, aqui a gente vê aí, né, o processo respiratório na anatomia mesmo real, né, no desenho. E se a gente for observar, a gente tem aí os pulmões, aqui o brônquio, ó, aquela bifurcação, aqui a traqueia, que é esse tubão aqui, né, que vem descendo aqui para os brônquios, os bronquíolos, que são raízes menores, e mais adentro, né, a gente tem aí os alvéolos. Ó, os alvéolos são essas estruturas aqui, tá? Que, na verdade, parecem estruturas como se fossem, tipo uns algodãozinhos, né? Bem pequenininho. Aí aqui, olha o sangue venoso passando aqui, o sangue arterial também. Aí, olha só, olha o que vai acontecer. O oxigênio chega, né, se conecta aqui com a hemoglobina que está dentro das hemácias, o gás carbônico vai para o alvéolo. Aí ocorre a troca gasosa, tá? Pronto. Esse processo aí, conhecido como hematose, tá? Então, pessoal, era basicamente isso que eu queria explicar para vocês. Na próxima aula gravada, a gente vai falar aí sobre entrada e saída de ar nos pulmões. E eu espero que vocês tenham gostado da aula e a gente se vê na próxima. Um grande abraço e a gente se vê aí no Google Meet para tirar as dúvidas. Um beijo para vocês.